Olá, o Sindepres Entrevista de hoje vai conversar com o atleta paralímpico André Luiz de Oliveira. Ele é o atual recordista brasileiro da classe T44 do salto à distância. André, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. Eu que agradeço, Cleide, a todos vocês, por estar me dando essa oportunidade de contar a minha história, um pouco do mundo paralímpico do atletismo. Né? É isso mesmo. Eu vou inverter o processo hoje e eu quero voltar no seu passado. Você nasceu na cidade de São Paulo. Sim. Tá? E como é que é a sua história dentro do esporte, na verdade? Porque você virou paralímpico depois de um acidente, não é isso? Isso, correto. Quando que você começou dentro do esporte? Com que idade? Bom, eu comecei no esporte com 12 anos, né? Através do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, que meu pai levava ele para treinar, né, no Jorge Bruder, Centro Educacional de Santo Amaro, né, e eu ficava lá brincando. Você pequenininho. Pequenininho, né, e aí, como, assim, tem as categorias de base na época, então eu falei, vai brincar de correr, vai brincar de saltar, como ver, eu já estava envolvido dentro do esporte, já estava competindo nas categorias de base, tudo sem forçar, né, que, assim, o esporte tem que ser aquela coisa tranquila para a criança. Tem que ser suave. Suave. Como ver, já estava envolvido dentro do esporte. E aí o seu irmão, ele era atleta? Meu irmão era atleta. Naquela época, enfim, nesse tempo aí. E aí depois você passou a perceber que realmente gostava disso depois de alguma determinada idade? Isso aconteceu com quantos anos? Você tinha o quê, por exemplo? Eu tinha 12, né? Com 12 para 14 anos eu já estava gostando, só que assim, como assim, estava em fase de desenvolvimento, eu não era tão bom quanto os outros garotos, né? Entendi. E aí eu teve uma fase de 15, 16, eu já queria parar um pouco, parei um pouco, aí o meu irmão, meus pais, não, você tem que voltar, né? Não vai ficar só estudando. Aí eu retornei, né? E fui em frente. E qual era naquela época já, o André, as modalidades, o que você gostava dentro do esporte? O que você praticava então, já? Dentro do atletismo, eu corri 110 com barreira, eu fiz salto de altura, fiz 400 com barreira, 400 rasos, né? E o que me chamou mais a atenção, o que eu me dei melhor, foi no salto de distância, né? Até que eu me machuquei no salto de distância. Entendi. Que a gente já chega já nessa parte aí. Até você você sofreu o acidente com 24 anos de idade, Isso. não foi isso? Antes disso, como é que foi sua carreira? Foi profissional? Foi uma carreira amadora? Você tinha patrocinadores? Participava de alguma equipe profissional? Como é que foi essa? Assim, através dos meus resultados dentro do esporte, como, assim, o meu irmão foi um grande saltador da década de 80 até o início dos anos 90, né? E assim eu fui desenvolvendo o esporte e aí eu entrei na forte equipe na época da Eletropolo Guarulhos, né? E aí, lógico, a gente começa a ter uma remuneração, patrocínio, era uma equipe muito forte, a equipe disputava com o SESI Santo André na época, que era outra equipe forte, né? E as demais equipes, né? Okay. Então, até antes dos 19 anos, 20 anos, até os 24, eu tive um grande incentivo, né? De patrocínio, salário, sim, já era uma coisa mais profissional. Até essa idade de 24 anos, você viveu do esporte, André? Sim, eu vivia do esporte. Embora eu morava na casa dos meus pais, lógico, mas eu tinha um salário para aquela atividade. Para aquela atividade. E, enfim, o que aconteceu para a gente contar aqui o acidente que você sofreu? Bom, eu sofri um acidente em 97, estava tentando índice para o Mundial, né, que ia ocorrer naquele ano. Foi na cidade de Americana, né? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E aí, logo na primeira tentativa de salto, eu corri para a tábua de impulsão, eu senti um desconforto. Os árbitros ouviram um estalo muito grande no meu joelho. Eu não ouvi nada, lógico, você está concentrado, atleta. Sim, você não vai perceber tudo, não vai perceber reação tudo, do corpo. Essa reação. A única reação que eu senti um desconforto no salto e eu fui abortar o salto. Eu pedalei no ar para sair correndo, que eu senti Nessa, quando
fui aterrissar, parecia que não tinha chão. Né? Que acho que já tinha, pelo estalo que eles falaram, já tinha ido um ligamento, né? Estourado um ligamento. Provavelmente você já tinha, né, pelo fato de você, ao aterrissar, não ter sentido o chão, provavelmente alguma coisa já aconteceu na ali. impulsão. Né? Na impulsão. E aonde, assim, eu caí totalmente de mau jeito na caixa de areia, bati o joelho numa das bordas. Ali foi o estrago total na perna do joelho. E com isso, né, eu fiquei com sequelas na perna. Né? Eu demorei 2 anos para recuperar. Né? Eu estourei tudo que tem dentro de um joelho, de uma perna, foi estourado. O que me levou para o paradesporto é que eu tive um rompimento total no nervo fibular. Ah, tá. Então, eu perdi o movimento do meu pé. Entendi. E, assim, com isso, se eu fosse recuperar tudo que tem dentro do meu joelho, a minha perna ia ficar dura, porque foi ligamentos colateral, ligamento anterior-posterior, tive menisco, eu fraturei planalto tibial, tudo que tem no joelho. Existia alguma possibilidade, André, de recuperar? Naquela época já existiu essa possibilidade? Sim, graças a Deus, naquela época eu caí na mão da medicina esportiva do Hospital das Clínicas, né? Na época, o médico-chefe era o professor Dr. Carazato. Ele era do Comitê Olímpico na época. E assim foi, assim, eu fui mais ou menos o objeto de estudo deles, Sim. porque eles fizeram. Hoje eu sou um atleta, assim, uma pessoa normal, graças a cirurgias bem-sucedidas por eles, né? E eu lembro que na época ele deu até entrevistas, olha, se não fosse a gravidade do nervo fibular, eu tinha voltado, né? Entendi. Mas uma vez se rompendo o nervo, seu pé totalmente comprometido. Totalmente comprometido. Entendi. Quantas cirurgias foram feitas? Você 3. lembra? 3 cirurgias. Ah, lembro. Oh, como lembro. 3. A primeira foi para reconstruir os ligamentos, né? Aí eu fiquei andando 9 meses de muleta sem poder colocar o pé no chão. A segunda foi para ver onde está o nervo, que foi rompido totalmente, né? Então ele foi distanciando, ele foi encurtando, eles fizeram um enxerto para, assim, não vai voltar, mas para poder sentir um pouco a sensibilidade no pé, tudo mais. Ele falou, ó, movimento, a gente vai fazer essa cirurgia. Depois de 9 meses, aí passou 6 meses após essa segunda cirurgia, 6 a 8 meses, não me lembro muito bem. Aí eles fizeram uma técnica muito boa, que eu tinha o tibial, um tendão tibial funcionando. Eles fizeram, implantaram o meu tendão tibial no peito do meu pé, né? Para eu ganhar pelo menos uns 10% de movimento, de 10 a 30% de movimento no pé. Para fazer flexão e extensão no pé. Foi feito e, graças a Deus, foi bem sucedido. Que bom. Porque eu usava uma órtese, né, para poder o pé não ficar caído, né? Eu usava uma órtese. Então, com essa cirurgia, eu não precisei mais usar mais essa órtese. André, e depois desse processo, como foi sua vida dentro do esporte? Ou seja, claro, paralisou tudo. Paralisou tudo, né? A vida no esporte, assim... Foram quantos anos sem poder praticar nada, enfim? Foram 8 anos, mas porque eu realmente não quis, né, praticar mais nada. Eu lembro que o Dr. Carazato e a sua equipe falou, olha, você está condenado a fazer atividade física porque a sua perna não está atrofiada. Porque o que vai segurar o seu ligamento, apesar que eu não tenho vai ser a força da sua perna, né? Então, você vai ter que fazer atividade física para sempre. Para sempre. E esse foi um dos diagnósticos finais ali, né? E aí eu me lembro muito bem que, assim, eu sou formado em reabilitação, né? E eu tinha acabado de me formar em reabilitação. Então, tudo que eles falavam, eu sabia. Então, eu lembro que eu tinha acabado de fazer o exame de ressonância magnética só no joelho. Aí eu tinha um monte de residente na época, pô, querendo saber o que aconteceu, era atleta, era um acidente fora do comum. Aí um disse, nossa, ligamento, eu totalmente tranquilo. A hora que os caras falam nervo fibular, acendeu uma luzinha assim. Puta, nervo. Aí mexe o pé aí,
Aí um olho, puta, nervo. Eu lembro que um deles falou, não, só tá condenado, isso aí vai andar de muleta para sempre. Ou a muleta ou... Esqueci o nome, gente. Mas enfim, vai ter que andar com algum auxílio. Bengala? Bengala. E eu falei para mim mesmo, bengala não, né? Eu vou andar, vou ter minha vida normal, não sei se eu vou conseguir correr, mas eu não quero andar sem bengala. E aí, assim, foram sessões de fisioterapia muito intensivas. Eu encarava como dia e noite, como fosse treino. Que bom. Né? E graças a Deus eu ganhei um patrocínio de uma clínica de fisioterapia muito boa. Então passava o dia lá. Praticamente o tempo todo, né? André, eu quero continuar contando essa história ainda, né? A gente pode continuar no próximo bloco, ok? Pode ser. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Estamos de volta. Hoje a gente está conversando com o atleta paralímpico André Luiz de Oliveira. André, e aí, como é que foi, por exemplo? Eu já percebi que você, né, depois do acidente, todas as cirurgias, diagnósticos e tudo mais, estava determinado a não se entregar, né? Foi isso que me pareceu. Como ficou seu psicológico? Como foi a questão emocional, por exemplo, para você? Como você trabalhou isso? Olha, eu tive bastante ajuda de psicólogos, né? Amigos, familiares, que essa hora é muito importante para qualquer ser humano, né? Que é a base de tudo, a família, né? E, assim, foi difícil, não foi nada fácil. Uma coisa é você querer voltar dentro do normal, né? Da normalidade, você quer... eu não nasci assim, então eu não quero ficar assim. Né, desse jeito, né? Então, assim, eu já estava convicto que, assim, o esporte, para mim, nada. Mas nas sessões que eu ia fazer de fisioterapia, aí eu falei, pô, atletismo não dá, mas veja bem, você consegue pedalar, dá para você fazer ciclismo, dá para você fazer... Tinha sempre alguém incentivando sempre alguém você me ali. incentivando. E eu falei, não, eu quero só voltar a andar normal, uma pessoa normal dentro da minha possibilidade, e tocar minha vida, né? Terminar o estudo, embora eu já estava formado em técnica de reabilitação, eu queria trabalhar numa clínica, como eles, né? E fazer um curso de fisioterapeuta e tocar minha vida. Só que, assim, nesse tempo, né, de recuperação, eu tive o convite, né, da Federação Paulista de Atletismo para atuar como árbitro. Né? E mesmo assim eu neguei. Não quis também. Eu não quis, eu falei, não quero voltar para o atletismo, não quero. Mas assim, como eu fui com tanto envolvimento, né, tanto carinho que eu sempre tive das pessoas dentro do atletismo, aí eu fiz o curso, né, e aí eu comecei a atuar como árbitro. Né? Eles só não colocavam para mim atuar nas provas de salto de distância. Sim. Eu não sei por quê. Sim. Até sei, né? Provavelmente porque não ia te trazer boas lembranças, né? Então... né? E aí Aí você começou a atuar como árbitro. Atuar como árbitro, né? Tá. E daí, em 2000, isso foi em 2000, né? Fiz um curso de arbitragem, comecei a atuar. Em 2005,
eu fui fazer uma arbitragem de uma competição de cegos, né? Mas só para atletas deficientes visuais. Eu não costumava muito andar de shorts, de bermuda, né? Porque eu tenho uma cicatriz enorme na perna, né? Tá. Então era... Você não queria mostrar né, isso, enfim. mas nesse dia estava muito calor, eu estava de bermuda. Até porque chegava no final do dia eu mancava muito, né? Uhum. E aí um dos coordenadores, né, que era do Comitê Paralímpico, observou, ficou me observando. Aí perguntava para um, perguntava para outro, aí todo mundo sabia a minha história, enfim. Aí chegou no final do dia, ele fez um convite, pô, você não quer ser atleta paralímpico? Eu falei, não. Porque na minha mente, e assim, quando eu aprendi na faculdade, atletas paralímpicos são atletas amputados ou com deficiência visual. Isso. E assim, nesse... Que é o maior, o conceito que é o normalmente as conceito pessoas que têm as pessoas do atleta têm, né? paralímpico, né? Não com deficiência, mobilidade Sim. reduzida, Que é seu caso. que é o meu caso. Aí eu neguei também. Uhum. Falei, não quero, porque eu só vi visual, só tinha... Aí um outro perguntando, falando, outro, vamos lá, não sei o quê, você vai ser um baita de um atleta, eu acho que você se encaixa na classe tal, se encaixar nessa classe você vai arrebentar, você vai, Sempre um anjo incentivador ali na sua vida. É. Aí eu fui ver, né? Aí eu voltei com um dos meus técnicos, né? No atletismo, eu treinei com vários técnicos, hoje todos meus amigos, e aí a gente começou a treinar um pouquinho, assim, você vai brincar, porque você precisa de atividade física, né? E como foi sua impressão quando você foi assistir, foi uma apresentação paralímpica, foi isso? Como é que você foi conhecer quando eu fiz, me levaram para ser avaliado, para ser qual classe realmente eu poderia me encaixar, embora os avaliadores do Comitê Paralímpico que determina a classe, né, para ver até onde eu tenho de mobilidade, falou, nossa, eu não sei, um deles me falou, lembra a Rita, né, que agora não é mais classificadora. Sim. Ela falou, eu não sei se é bom ou se é ruim para você. Como assim, né, bom é ruim? Não entendi, né? Porque a gravidade do seu acidente, você teve uma excelente recuperação, porém, pode te deixar ilegível para ser atleta paralímpico. Em função do processo de critérios ali, que eles iam avaliar, entendi. Eles iam avaliar, pô, você está muito bem, você não se encaixa em nenhuma classe, né? Porque você anda, você corre, sim, bem, né? E aí, graças a Deus, eles colocavam, a gente vai colocar você na T44, o que representa essa classe T44 ou F44. São atletas amputados ou com lesões reduzidas abaixo do joelho, né? Você vai ficar aqui, nessa classe. Nós vamos observar você correr, você vai competir com os atletas nessa classe. A gente vai observar você saltar. Você vai ficar em observação em 3 competições, ok? Até a gente dar a confirmar a sua classe mesmo. Aí, em 2005, eu competi, 2006, eu entrei, assim, a primeira competição, quando eu vi, nossa, eu vi atletas de cadeira de roda, visuais, com paralisia cerebral. Gente, eu não tenho nada. Foi aquele tapa, assim, que tá vendo? Você aí com uma... Você mudou de conceito absolutamente na hora, né? Na hora, muda. E agradecer a Deus por, assim, sempre, né, agradecendo a Deus. Poxa, obrigado, né? Perto do que eu tenho visto aqui, eu tô muito bem. Eu tô muito bem, eu tô muito bem. E de lá, assim, fui apresentado para o esporte paralímpico. E aí, lógico, você começa do zero, né? E já batendo recordes em 2006, na classe, tanto na velocidade, que não é a minha especialidade, no 100 e 200, e no salto distância, né? Aí surgiu a primeira competição internacional, que foi o Parapan-Americano em 2007. Perfeito. E qual foi sua classificação lá e qual foi a modalidade que você participou? Lá eu corri os 100 metros, no Rio, em 2007, eu fiquei em 4º lugar e peguei medalha de bronze no salto distância.
E aí, depois dessa experiência de 2007, como é que você se avaliou, André? Psicologicamente, como atleta? Você fez uma avaliação? Sim, fiz uma grande avaliação, porque assim, no convencional, o máximo que eu consegui é ficar em 6º lugar no ranking nacional, no salto distância, né? E assim, não tinha participado de nenhuma competição internacional, a não ser universitária, que Sim. eu fui para Argentina. Mas, enfim, essa foi uma das grandes competições internacionais do paradesporto que eu fui, a primeira, né? Tá. Você voltou convencido de que era isso que eu quero fazer aí até quando for possível? É. E já que a gente está falando aí já, né, dessa primeira competição internacional em 2007, fale um pouco para a gente da sua carreira dentro da Paralimpíada depois desse período, né? Então, como é que foi, o que houve de mudança, como é que foi sua trajetória até o presente momento? Bom, de lá de 2007, assim, eu fui para a primeira Paralimpíada, que jamais pensei que ia estar numa Olimpíada, tanto Paralimpíada, que era o sonho do grande atleta, estar numa Olimpíada. Exatamente. E como teve essa mudança, eu me tornei um para-atleta, nada como querer ir para uma Paralimpíada. Claro. Aí comecei, assim, a treinar mais forte, né, dentro do possível, lógico, não me machucando muito, né, porque afinal estava sendo tudo adaptado, Exatamente. Né. A aprender a correr com a deficiência que eu tenho, né. E aí fui para a primeira Paralimpíada de Pequim. Né? 2008? 2008. Lá qual foi sua colocação? Lá eu fiquei em 7º lugar. Você participou de o quê? 2 modalidades? Eu participei dos 100 metros. Aí eu saí do 200, não queria correr 200, porque ia prejudicar, porque, assim, em Pequim foi uma coisa muito nova para muitos atletas, até para o Comitê Paralímpico, que eles levaram mais atletas. Era um lugar de China, é do outro lado do mundo, né? Tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Todo mundo, maioria novo de seleção, como eu também, né? E lá o Comitê Paralímpico estava com a formação, a gente tinha grande chance de correr o revezamento 4%, que foi montado, né? Onde veio, nesse ano, o Alain Fonteles veio, né? Ele estava com 16 anos, ele precisava fazer o índice, né? Para compor o nosso revezamento, ele conseguiu fazer o índice nos 200 metros. Então era uma coisa muito, muito mágica, a gente era tudo muito especial. Tudo especial para todo mundo, né? E eu lembro que o Ciro, coordenador do atletismo paralímpico, ele virou assim, ó, para mim, para o Alain, para o Yorson, para o Delfino, porque para mim, ó, gente, é o primeiro revezamento físico do Brasil em Paralimpíadas. Juntando o tempo de vocês dos 100 metros de cada um, vocês correr direitinho, vocês têm grandes chances de ser medalhista. Então brilhou nos olhos de todo mundo. Né? Então vamos fazer a coisa. Então ficou aquela coisa, a gente fazia a nossa prova individual, como eu, saltador, fui lá fazer a minha prova, os outros meninos com a velocista, cada um fez a sua prova, mas se dedicando muito com o coletivo? Com o coletivo, que era o revezamento. E eu me lembro que a gente era treinado pelo técnico Figueiredo de Natal. Ele é marido da Magnólia. Né? A Magnólia foi uma grande atleta no corredor de 400. E ele treinando a gente todo esse tempo, né? E eu me lembro uma frase muito que deixou a gente muito à vontade. A gente entrando pro túnel, né, da câmara de chamada, ele virou: daqui para frente, tudo que acontecer lá dentro da pista, eu assumo. Vocês correm do jeito que a gente treinou, não tenta inventar, só a gente corre. E se der certo, ok. Se der errado, não se culpem, mas eu assumi. Nossa, aquilo lá parece que foi um conforto, e deu tudo certo. Ô André, depois dessa experiência nas Olimpíadas da China, né, Paralimpíadas da China, quais foram os outros campeonatos, né, que você teve, que você participou e que foi especial, que você considerou? Especial para mim também, depois de Pequim, em 2011, eu fui para Copas do Mundo em 2009, onde eu ganhei também, foi
em Londres, não, perdão, em Manchester, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Eu ganhei em salto de distância, até que eu ganhei do atual campeão recordista mundial, o Marcos Hanks, né? O alemão, né? O alemão. E aí eu também... O meu ápice no paradesporto foi em 2011, quando eu fui vice-campeão mundial na Nova Zelândia e eu fui campeão pan-americano no México, em salto de distância. Maravilha. Então, no nosso último bloco, a gente vai contar essa história aí. Pode ser? Pode. A gente vai para nosso último intervalo e voltamos já já. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com o atleta paralímpico André Luiz de Oliveira. E aí, André, como é que foi essa experiência na Nova Zelândia? Deve ter sido bem especial por você considerar que foi um dos auges da sua carreira, né? Ah, sim, Nova Zelândia foi um dos auges da minha carreira, porque assim, foi o meu primeiro campeonato mundial, né? E assim, Nova Zelândia foi a gente ficou quase um mês lá na cidade de Christchurch, e assim, em 2010 teve um grande terremoto nessa cidade, né? Em setembro. E nós chegamos em janeiro, dia 6 de janeiro, na Nova Zelândia em 2011, e aí a gente via algumas coisas que ficaram na cidade, e ainda tinha tremores, né? A gente sentia um pouco, né? A gente ficou meio assustado, né? Tinha às vezes que tremia um pouquinho, mas enfim, né? A gente conseguiu superar isso. E o legal é que assim, eu estava muito bem preparado, né? E foi uma competição de superação, porque não sei a ansiedade que eu estava de acertar o salto, que eu podia ser medalhista, eu tinha a certeza que eu podia ser medalhista, né? E aí eu já, logo na entrada, eu queimei os 2 primeiros saltos, aí eu tive que saltar um pouco atrás da tábua para classificar para ficar entre os 8. E aí na final eu fui recuperando, eu fui acertando os saltos, fui cair para terceiro, empatado com o americano, só que ele tinha o melhor salto, eu ficava em terceiro. Aí no último salto, lembro que o Marcos Hanks já saía saltando com a prótese, dando impulsão com a prótese, ele já estava saltando, deu um salto 7,30, né, 7,30 ou 7,15, não me engano, já estava ganhando, era campeão da prova, e eu estava disputando com a prata com o americano, a gente estava saltando 6,19. E foi na última rodada de saltos, que aí eu saltei 6,22, aí eu fiquei esperando ele saltar, aí todo mundo, aquela ansiedade, a arquibancada descendo, gritando Brasil, a arquibancada americana também gritando. Aí eu falei, mano, deixa quieto aí, vamos ver o que vai dar, né? Aí ele não conseguiu acertar o salto, eu fiquei com a prata. Aí, pô, vice-campeão mundial. Puta, é uma experiência única, né? Não dá para descrever, ou dá, André, para descrever essas emoções? Ah, não dá. Assim, saber que assim, tipo, você faz uma coisa. Como que é a sensação? Por exemplo, quando você tem um resultado desse, você fica, como é que fala? Tão empolgado que você nem percebe ali aquela atmosfera. Exatamente. Poxa, só tem uma pessoa na minha frente que faz, né? E a tendência é, pô, quero saltar, né? É uma coisa, assim, meu primeiro campeonato mundial, pô, é uma coisa... Ficar em segundo lugar... Mágico. É mágico, né? É mágico. Depois dessa experiência, André, tem mais alguma coisa assim que você gosta de lembrar e contar aí na sua carreira de campeonatos? Então, aí em 2011, eu fui para os meus segundos Jogos Pan-Americanos no México, né? E aí, como eu estava bem, eu falei, pô, eu não quero ser medalhista de bronze, como foi no Rio.
Eu quero ganhar, porque, assim, o Rio, se eu soltasse melhor, eu poderia até ter ganhado a prova. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, como eu já estava bem, né? Aí foi no meu primeiro salto e já tinha definido a prova. Né? Aí eu só... Porque eu dei o primeiro salto, acertei, fiquei na prova ganhando, só que depois não consegui acertar mais nenhum salto. E eu vi o pessoal encostando. E você ali adrenalado. Adrenalado. Aí fechou a prova, ganhei. É muito gostoso, gratificante você escutar o hino do seu país, né? É outro momento mágico que também não tem como descrever. Então, 2011 foi muito especial. Um ano especial, né? Dentro do esporte. Você participou dos Jogos Paralímpicos de Londres? Participei. Tá. Como é que você avalia a sua... Assim, Londres... Um ano que você não estava preparado? Estava preparado, mas assim... Eu queria, lógico, ser finalista... ganhar, assim, ser medalhista, mas eu não consegui, né? Não acertei os saltos, né? Mas eu estava bem preparado. E, enfim, eu não... Não foi dessa vez, Não né? foi dessa vez. E a experiência 2015 lá em Toronto? Toronto foi, assim, eu queria, assim, Toronto eu me preparei bastante. Até que eu falei, eu quero ser bicampeão pan-americano, né? Só que um mês antes eu sofri uma lesão forte. Você machucou? Machuquei. Aqui no Brasil Aqui no Brasil, treinando, um mês antes eu fui uma competição convencional, lógico, para treino, e acabei me machucando, tive uma contratura muscular, uma distensão muscular, grau 2. Onde o tempo de recuperação de 20 dias... É muita coisa, né? É muita para quem está treinando para ir... quem está treinando, daqui um mês você tem... Exatamente. Mas ainda assim você teve uma colocação importante, você participou de 2 modalidades lá, Duas modalidades, né? mas com risco assim, o médico do comitê sentou comigo, André, eu sei que você já está numa certa idade, né? Está se despedindo, teoricamente. Teoricamente, né? Para a minha avaliação médica, que te cortava agora. Porque você não vai chegar em Toronto com condições de saltar. Pode até chegar com condições, mas o risco enorme de voltar a lesão. Eu deixo nas tuas mãos. Você quer ir arriscar, se machucar lá e não competir, enfim, competir no meio da competição, machucar e não ter feito? Ou você quer ficar tratando aqui, que tinha Mundial também na sequência no Catar, né, depois o Pan-Americano. Ou você quer ficar aqui no Brasil, treinar, tentar fazer o índice para o Mundial. É uma baita responsabilidade, né? Ela me deixou muito livre para escolher, à vontade. Aí com a gana de assim, o atleta tem que ter essa gana, né? Tem que ter essa garra. Né? Aí eu falei, eu quero ir. Não, se você deixar eu ir, doutora, eu quero ir. Agora, lógico, você é a doutora, sabe, mas se você me deixou à vontade, eu quero ir. Aí eu saí já do Brasil, já tratando, cheguei lá, tratando. E aí, assim, tá correndo, tá saltando, mas não tá no 100%, né? Aí eu fiz a prova, com muito cuidado, a social distância, né? Fui crescendo na prova, pegando mais confiança. Estava chovendo no dia, não parou favorece um muito, pouco, não né? favorece, que teve que parar. Tive que aquecer 2 vezes em Toronto, né? Quem entrou, recolheu. Exatamente. Né? Voltamos, ficamos numa câmera especial lá, parado, uma sala assim com os outros competidores. Aí voltamos para a prova. Começou a chover de novo, mas tá na prova, vamos embora. E aí foi crescendo na prova. Estava em terceiro, aí pulei para segundo. Só que eu não encaixei o salto. Se eu encaixasse o salto perfeito, eu tinha ganhado. Mas só o fato de ter conseguido terminar a prova sem sentir a perna... mediante esse quadro que você saiu do Brasil para competir lá, você já era um vencedor? Eu me senti bastante contente. Embora, lógico, eu queria ser bicampeão. Sim. Mas eu tinha que me confrontar com isso. E se conformar um pouco, né? Aí a prova dos 100 metros, aí o meu técnico falou, a gente já fez
tudo, a gente já foi, a sua prova principal já foi. Bora correr o 100. Bora correr o 100. Só que aí antes, assim, eu vi o start list, tinha 2 americanos fortíssimos, né? E o Alan Fonteles, que é outro corredor nosso, fortíssimo também. Fortíssimo também. Só prova vou correr por correr, porque assim, eu vou correr, lógico, Já estou aqui. quero melhorar minha marca pessoal, que a pista lá é excelente, ótima para mim, né? Só que aí entrei na câmera de chamada, a gente fez um aquecimento, eu olhei para o Alan, cadê o Richard Brown? Aí perguntamos para outro colega, parceiro americano, e aí, cadê o... Ele, não sei o quê, eu não entendo, como não falo inglês, eu entendo alguma coisinha, ele falou, não sei, fly, não sei o quê. Ficou no ar. Não, perdeu o voo, não sei o quê, fly, voo, não entendi. Não veio. Aí tinha mais um canadense também na prova, né, que eu também não conhecia o atleta. E eu olhei o start list, ele briga comigo, né, no tempo. Bora. Vou lá. Bora. Já tô aqui, né. Eu lembro que eu falei, eu vou ter que sair muito forte desse bloco, muito forte, que que a briga, assim, pelo bronze ia ser eu e o canadense, né. Aí eu saí muito forte, eu lembro que eu falei, eu vou sair forte, forte, forte. E eu tava, acho que do lado de um americano, que tinha uma saída ótima. Ele tem, né, ele tem uma saída muito boa do bloco. A hora que saímos do bloco, a hora que eu levantei para a corrida, eu vi que o americano estava aqui, o Alan um pouco mais assim do lado dele, e eu não vi o americano. Eu sei que lá para os 80 metros, eu senti a perna. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu soltei toda a corrida, falei, larguei para não piorar a situação. Eu larguei, saí mancando, cruzei a linha mancando, já rolando, capotando, né? Aí, pessoal, parabéns. Aí eu vi a doutora já, não, a gente sabia, né? Doutora, mas tá doendo muito a perna. E aí, mas parabéns, deu terceiro. Sério, consegui Por essa terceiro. você não esperava mesmo, né, André? Não esperava, Ainda mais né? nessas circunstâncias todas, né? Não, pegou mais uma medalhinha. Mas que bom, né? André, para a gente finalizar, porque a gente já está estourando aqui nosso tempo, eu queria que você falasse aqui um pouco sobre os jogos desse ano, né, Pan-Americano desse ano, falar um pouco da sua participação, quer dizer, da sua não participação, né? E talvez da sua possível decisão de se aposentar, né? Então, qual que é a sua avaliação em relação aos jogos desse ano? E por que você não vai participar? Qual foi o motivo? E também falar aqui, para quem está assistindo a gente, da sua possível aposentadoria aí no esporte. Bom, a minha não participação, como assim, eu tive uma série de contratempos, né? As seletivas todas eu não estava 100%, né? Machucando bastante, e aí, infelizmente, eu não conseguia obter o índice para participar nesses jogos. Eu queria encerrar minha carreira no currículo com 3 Paralimpíadas, 3 Pan-Americano e um Mundial, mas não foi possível, né? Em relação à organização dos jogos, para ser na nossa casa, assim, nós é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? E brasileiro sempre tem aquela coisa de deixar por última hora. E assim, a organização internacional está muito preocupada com isso. Mas está indo, está aí, a gente está... Os jogos estão acontecendo, né? Tudo perfeito, a organização está legal, né? Como eu faço o corpo da arbitragem, assim, tem colegas árbitros que estão lá atuando. Estão lá no Rio de Janeiro, estão lá no Rio, tá gostando, tá sendo bem feito os jogos. E assim, em relação ao Brasil, a equipe brasileira que está representando, tem muito atleta jovem, muito atleta com potencial. A meta do Comitê Paralímpico é ficar entre as 5 primeiras seleções, que em Londres a meta era ficar entre as 10 primeiras seleções. Conseguimos. Ficamos em 9º. E a meta agora, esse ano, é um pouco mais forte. Forte, né? Ficar entre as 5. Eu acredito que a equipe brasileira que o comitê está levando... Você acha possível? É possível. É possível. Eu acredito. Dentro dos atletas, né, paralímpicos, aí, na sua opinião, quais, especialmente dentro da sua modalidade, né? Quem são os favoritos aí, pelo que você tem acompanhado? Olha, no salto de distância, assim, é o Marcus Henks, o alemão, que ele é, assim, de 6 anos para cá, ele vem crescendo
muito bem na prova, né? Eu acredito que ele vai saltar esse ano até uma marca bem perto da marca do convencional recorde mundial. Que ele hoje Que tem é 8,40. Ele tem 8,40. O recorde é do nosso norte-americano Mike Power, 8,95 do convencional. Nada me diz que ele possa saltar perto de uns 8,70. Então é uma marca assim bem... Bem expressiva, né? Bem expressiva. Qual que é a sua marca hoje enquanto atual recordista brasileiro? 6,37. O cara tá bem além. Bem. A partir do momento que eu citei, assim, ele conseguiu encaixar a impulsão dele com a prótese, né? Ele vai embora. E me fala da sua aposentadoria. Você realmente já decidiu isso ou você ainda está analisando? Qual que é a sua idade hoje, André? Hoje eu tô com 44. Vou fazer 44 daqui a 20 dias. Gente, eu acabei de falar, eu falei nos bastidores aqui que eu dou 20 anos para ele, né? Então, qual que é a receita, né? Mas já está definido isso no seu coração ou ainda não? Você ainda não. Ainda não. Mas você já pensa nessa possibilidade? Penso muito forte. Até porque eu tenho 2 filhas, uma está com 7 anos, outra vai fazer 3 anos. E assim, eu fico muito tempo fora de casa, né? E aí tem um lance de família, agora mais para elas, né? É verdade. E eu penso assim, queria ser um pouco mais jovem para poder aproveitar mais, mas assim... Mas todo mundo tem seu tempo, né? Dentro daquilo que está proposto a fazer na vida, né? André, o que você está fazendo hoje? Você está trabalhando na área de esporte? Eu trabalho na área de esporte, embora não sou formado na área de esporte, né? Eu trabalho no Clube de Atletismo BMF Bovespa, como assistente administrativo, né? Eu trabalho já há 14 anos no clube, né? Gerencio os atletas, assistentes técnicos, toda a parte do clube, funcional do clube lá em São Caetano, né? E eu faço parte do corpo de arbitragem da Confederação Brasileira de Atletismo. Que legal. Então, Tá dentro da área de alguma forma, Estou dentro da área, né? não dentro da formação, porque eu sou formado em técnico de reabilitação e formado gradualmente em publicidade e propaganda. Uma área diferente. Bem diferente. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Cleide. Foi assim um prazer conhecê-lo pessoalmente e ter a oportunidade de parabenizar pela sua história. É uma grande inspiração para mim, para quem está assistindo, né? E te desejar boa sorte aí na sua decisão, no que você vai decidir na sua vida aí dentro do esporte. Obrigada. Ok. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.